Sim, eu fui aprovada no TCC da minha faculdade. Como eu consegui fazer esse TCC apenas em livros mais conservadores? É como se eu estivesse trazendo algo completamente desconhecido para os professores e alunos. E isso trouxe alguns equívocos, inclusive na minha defesa do TCC. Eles acham que todo conhecimento válido é aquele conhecimento que está nos artigos científicos, que está sendo produzido no meio acadêmico. Para quem não sabe, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia e também acadêmica do curso de Filosofia em uma universidade à distância. Pois bem, nessa faculdade de Pedagogia, eu elaborei um TCC, um artigo de mais ou menos 20 páginas. Eu apresentei esse TCC, eu fiz a defesa do TCC, postei uma foto lá no Instagram e muitas pessoas curtiram, colocaram comentários, parabenizando, alguns apresentaram dúvidas e ficaram curiosos para ler este artigo. E quero contar um pouco sobre a minha experiência com esse TCC, porque muitos sabem do estado das nossas universidades, das universidades brasileiras, e sabem o quanto é difícil defender as ideias no ambiente de universidade, ideias conservadoras, ideias que nós sabemos que não são simples ideias, mas que é a verdade, e que o ambiente universitário é tão hostil à verdade. É dominado pelo relativismo e por ideias marxistas. Então nós sabemos, principalmente quem já cursou uma universidade, sabe muito bem disso, dessa dificuldade e desse problema tão urgente que deve ser resolvido. Como eu consegui fazer esse TCC, que como vocês puderam ver, incluem autores conservadores. Para quem não sabe, o título do meu artigo de TCC foi Educação pela Via da Imaginação. Os contos de fadas como pilar do aprender imaginativo na perspectiva de Chesterton, Tolkien e Lewis. Bom, esses 3 escritores são os meus escritores favoritos, ou um dos meus escritores preferidos, que eu já li vários livros e gostei muito, indico aqui no canal, e sei que muitos de vocês também gostam muito desses professores, desses autores. Então, eu decidi escrever sobre os contos de fadas, envolvendo a imaginação e o imaginário, devido à importância desse tema para a educação. Tudo começou há mais ou menos 2 anos atrás, já faz um tempo. Eu estava na 4ª fase, no final da 4ª fase do curso, e eu assisti um vídeo aqui no YouTube do Paulo Cruz falando sobre a imaginação, a importância da imaginação. Eu não lembro o nome do vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E nesse vídeo do Paulo Cruz, ele falava um pouco sobre a importância da imaginação. E eu me interessei muito por esse assunto. Eu sempre gostei muito de contos de fadas, sempre li contos de fadas, e por isso eu decidi envolver esses 2 temas, os contos de fadas e a imaginação. Mas tudo era muito abstrato ainda no começo, não sabia como interligar, como fazer uma ponte entre esses 2 temas, entre esses conceitos. E aí eu fui pesquisando, comecei a pesquisar sobre esses temas em diferentes livros. E logo, quando veio a ideia de escrever sobre isso, eu consegui achar um professor para ser meu orientador. Isso foi muito importante. O orientador define muito sobre como será o nosso artigo, embora ele não vá definir definitivamente como vai ser o seu TCC. Por quê? Porque você tem que ter certa autonomia. Por isso que muitas pessoas desistem de fazer mestrado e doutorado, porque sabem que os professores podam muito as referências que você vai usar, etc. Só que eu consegui achar um orientador cristão e que era um professor de letras, do curso de letras, e ele utilizava esses autores em sala de aula. Eu acabei descobrindo isso, que ele já conhecia Lewis, Tolkien e falava sobre eles nas suas aulas de literatura inglesa. Então, ficou muito claro para mim que eu deveria escolher este professor como orientador. E eu não me arrependi até o final do TCC. Foi realmente um bom professor que me orientou nesse TCC. Como esse professor também era cristão, isso facilitou muita coisa. Mas, embora esse professor
tenha tido muitas divergências comigo, o que ficou muito claro durante as orientações. Mas isso não me impediu de fazer um artigo, escrever um TCC baseado apenas em livros mais conservadores, em livros que eu li, que eu defendo, que eu concordo com as ideias ali expostas. Isso foi muito importante. E algo definitivo, algo muito importante para a construção desse artigo foi a minha própria autonomia, a minha independência em ler os livros por mim mesma e não precisar de ajuda do orientador ou de outros para interpretar essas leituras. Enfim, é claro que durante as orientações eu até pedi algumas indicações de livros sobre certos temas específicos e pontos específicos que deveriam ser abordados no artigo. Mas eu sempre fiquei muito livre, isso foi muito bom, positivo, sempre fiquei livre para escolher o que eu iria usar, quais as referências que eu iria usar neste artigo. E algo importante a ser destacado é que eu estudo, ainda não terminei a faculdade, então ainda estudo, em uma universidade particular, uma universidade comunitária particular. E talvez a situação nas universidades particulares não seja tão horrível e assustador como é nas universidades públicas. Então talvez isso tenha me ajudado bastante. Porém, se eu talvez tivesse escolhido um outro professor, teria acontecido da mesma forma como acontece nas universidades federais. E como já vieram relatos até mim de pessoas que não conseguiram fazer uma tese de mestrado a partir do que elas queriam. Mas então, quais são as referências que eu utilizei no meu trabalho? Muitos ficaram curiosos para saber sobre o que eu utilizei nesse artigo de TCC. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, de ativar o sininho e de já deixar o seu like. Então, à medida que eu fui realizando as leituras, ficou mais claro o caminho que eu deveria seguir para a construção, para a elaboração desse artigo. Qual o problema, quais os objetivos, qual a metodologia. Isso foi se modificando ao longo do tempo. Então eu escolhi tratar dos contos de fadas na perspectiva desses 3 autores que eu selecionei e, de forma geral, sem escolher um conto específico para analisar, por exemplo. No início, eu até tinha escolhido um conto para a análise. Eu ia fazer análise de um livro. Só que eu percebi que o artigo era muito reduzido em suas páginas, né? O limite era de 21 páginas, então muito reduzido o artigo, o TCC desse curso. Então eu decidi fazer apenas uma pesquisa bibliográfica, falando sobre os contos de fadas e a importância dos contos para o processo de conhecimento, para a aprendizagem. O meu problema de pesquisa foi de que maneira a imaginação, através dos contos de fadas, pode colaborar com o processo de conhecimento. E nesse sentido eu dividi o meu artigo em partes para tratar sobre a formação do imaginário, as funções da imaginação. Também falei sobre o processo de conhecimento na perspectiva de Aristóteles e falei sobre a visão de Chesterton, Tolkien e Lewis a respeito dos contos de fadas. E tem uma seção especial que eu falo muito sobre a educação clássica ou educação liberal. E esse foi o artigo mais polêmico, que trouxe alguns conflitos dentro da universidade, desde o começo, desde o projeto de pesquisa. Porque, como nós sabemos, na universidade, nos cursos de pedagogia em geral, seja universidades particulares ou universidades federais, públicas, não se fala em educação clássica. A educação clássica verdadeira, a educação das artes liberais, do trivium, quadrivium, essa educação não se tem acesso nas aulas dos cursos de pedagogia ou outras licenciaturas. Então, é como se eu estivesse trazendo algo completamente desconhecido para os professores e alunos. E isso trouxe alguns equívocos, inclusive na minha defesa do TCC. Mas, por fim, eu consegui levar isso adiante até o fim. Então, eu me baseei no trivium, me baseei na educação liberal, na educação clássica, utilizando o livro do Dom Lourenço de Almeida Prado, Jacques Maritain, e também esse livro aqui,
que é Contra a Escola do Fausto Zamboni. Eu utilizei esse livro no meu TCC. E agora eu vou mostrar outros livros que eu utilizei, que foram importantes, que são importantes para esse tema e que também, é claro, eu indico para vocês. Todos esses livros eu indico para vocês. A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Um outro livro para entender mais sobre educação clássica. É um livrinho bem curtinho, mas é interessante. Educação Clássica versus Educação Moderna. A Imaginação Educada, do Northrop Frye. Esse livro é excelente. Recomendo muito e é importante, essencial para esse tema sobre a imaginação e o imaginário. Esse livro do Chesterton, Os Contos de Fadas e Outros Ensaios Literários. Utilizei muito esse livro sobre os contos de fadas, do Tolkien. É um ensaio muito interessante também. Essa aqui é a edição antiga, mas tem agora a edição nova, Árvore e Folha. Utilizei também as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Lá no final dessa edição de volume único tem um pequeno ensaio, um pequeno capítulo sobre como escrever para crianças, em que ele fala bastante sobre os contos de fadas também. Utilizei muito Ortodoxia, do Chesterton. Foi um livro muito importante e ponto-chave para a minha elaboração do artigo. E também utilizei o Trivium nessa edição da Miriam Joseph. Eu tive o apoio, a ajuda direta ou indireta de alguns professores, que eu gostaria de citar aqui o nome, como o professor Agnon Fabiano. Ele desenvolveu um curso excelente na página Sociedade Chesterton Brasil sobre os contos de fadas. Então eu comprei esse curso e recomendo para vocês que também possam ter acesso a esse curso. É excelente, me ajudou muito a compreender a visão de Chesterton sobre os contos de fadas. E ele foi essencial para que eu entendesse uma das questões principais que o meu artigo traz. Além disso, também os vídeos do professor Francisco Scorsin sobre a imaginação e a reforma do imaginário. Ele é um dos principais professores do Brasil que falam sobre esse tema, e o que ele trata nos seus cursos também é de muita importância para todos nós, independente de quem você seja. É importante você saber sobre isso, sobre a importância de uma reformação do imaginário. O professor Clístenes Fernandes também, com os seus vídeos, cursos sobre a educação clássica, me auxiliaram muito. Então, deixo aqui também meus agradecimentos a esses professores que foram essenciais. E, é claro, não poder deixar de fora também o professor Olavo de Carvalho. Sim, ele também foi importante, porque o professor Olavo fala muito sobre a importância da literatura. A literatura para a formação do imaginário e para a introdução na vida intelectual. É o que ele trata no COF. Fato é que o Olavo, ele é um professor sério que trata sobre esse assunto nas aulas do COF e também fala sobre a teoria dos 4 discursos de Aristóteles, num livro sobre isso, e isso também foi essencial para a minha compreensão sobre de que maneira a imaginação é importante, é fundamental para o processo de aprendizagem. E é claro que Olavo sempre é acompanhado de polêmicas, inclusive nesse processo de elaboração do TCC. Eu fiz essa tentativa de usar algumas citações do Olavo no meu artigo e é claro que eu fui barrada, então foi bem complicado essa questão e por pressão eu acabei retirando essas citações e utilizando apenas outras citações de um livro de filosofia. Então fica evidente que todos os professores universitários, não vou generalizar, mas olha, grande parte deles não gostam, abominam, não suportam Olavo de Carvalho. Então, se você quer utilizar Olavo de Carvalho em um artigo científico para a universidade, isso vai ser muito complicado, já adianto para vocês. Eu recebi um relato também de um rapaz que queria utilizar Olavo como referência na sua tese de mestrado e também foi barrado, não conseguiu, o professor não orientava mais ele, enfim, tudo para que Olavo não seja utilizado e não ganhe credibilidade no meio acadêmico. Com essa experiência eu pude aprender e ver mais claramente ainda a situação nas universidades brasileiras. Quanto esses professores, esses alunos estão presos em uma bolha. Eles acham que todo conhecimento válido é aquele conhecimento que está nos artigos científicos, que está sendo produzido no meio acadêmico.
E eles ficam fechados nessa bolha, nesse ciclo, e isso pra mim não faz sentido nenhum. Enfim, isso é um tema para outro vídeo, ok, pessoal? Mas de forma bem geral, então foi isso, né? Essa foi um pouco da minha experiência. E na minha apresentação, na minha defesa do TCC, foi uma boa experiência. Claro que também teve algumas polêmicas ali no meio. Os professores da banca não compreenderam o meu artigo, não compreenderam o que eu estava propondo. Fizeram interpretações erradas, equivocadas, confundiram educação liberal com liberalismo econômico de John Locke. E confundiram também outras questões. Mas isso não me impediu de tirar a nota máxima no TCC. Olha que interessante. Eu não esperava isso porque imaginei que os professores, como não iam gostar muito do meu artigo, eles iam achar uma justificativa para não me dar a nota máxima. Mas eu acabei ganhando a nota máxima. Isso não importa muito, mas também foi algo bom. E as minhas dicas agora, de forma bem rápida, para você que está elaborando seu TCC ou está já pensando em um tema. A primeira dica e a principal é: seja autônomo, seja independente para criar, para elaborar o seu trabalho de conclusão de curso. Você é obrigado a ter um orientador. Sim, você é obrigado. Mas é importante que você tenha autonomia, que você mostre ao orientador e aos outros professores que você sabe o que você está dizendo, que você tem domínio sobre aquele conteúdo, sobre aquele tema. Porque se você não apresenta isso dá a oportunidade para que esses professores barrem muito do que você quer fazer, daquilo que você pretende colocar no seu artigo, naquilo que você quer defender. Outra dica também é que você escolha um orientador que tenha um pouco, pelo menos, as mesmas concepções e ideias que você. Isso vai ajudar muito, porque eu vejo isso na minha experiência. Se eu tivesse escolhido um outro professor que não soubesse nada do que eu queria abordar, que fosse completamente oposto a tudo aquilo que eu acredito, isso tornaria muito mais difícil esse processo. E também apresente domínio de conteúdo na apresentação, na defesa do TCC. Isso é muito importante. Estude muito, estude a fundo sobre isso, leia diversos livros, muitos livros, para que você possa alcançar o seu problema de pesquisa. O estudo é fundamental e, acredito, é o mais importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu acho que ficou um pouco longo, mas deixe aqui nos comentários quais são as suas experiências na universidade também, se vocês já defenderam um TCC, uma tese de mestrado, doutorado, como é que foi esse processo, se vocês conseguiram ter essa experiência de escrever um TCC, um artigo científico na universidade de forma autônoma, trabalhando com ideias que você concorda. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, não esqueça de se inscrever no canal e de dar um like aqui embaixo. Até os próximos vídeos. Tchau!